Essa é a semana 44 do projeto Bruce Wayne. Busca me tornar Batman ou Bruce Wayne na vida real. Esse projeto é mais inspirado em me tornar o Polimata, que é o Bruce Wayne, do que o Vigilante, o Batman. O Polimata é aquele que é inspirado em múltiplas áreas diferentes que normalmente não tem nenhuma correlação entre elas mesmas. Então, por exemplo, você poderia ser uma pessoa que é especializada em engenharia elétrica, ao mesmo tempo que sabe programação, ao mesmo tempo que sabe sobre investimentos e sabe lutar diversas artes marciais, ao mesmo tempo que consegue pegar 200 quilos no supino. O que seria o Bruce Wayne? Então, esse é o objetivo do projeto. E o projeto foi dividido em diferentes fases. Tem duas fases principais, seria a fase um, que seria acabar com a maior limitação financeira de que alguém que quer buscar se tornar Bruce Wayne na vida real pode ter, que é conseguir o patrimônio necessário para conseguir financiar a fase 2, que seria a exploração global. A fase um é conseguir, pelo menos para mim, o patrimônio de 1.750.000 dólares com retorno de 4% ao ano com investimentos passivos. Isso seria para conseguir uma renda necessária para conseguir financiar a fase 2, já que o Bruce Wayne ele é um multibilionário, então ele não precisa de trabalhar em algum emprego específico para conseguir dinheiro para juntar a sua carteira de investimentos para conseguir explorar o mundo para se tornar o Batman. Nesse caso, eu preciso e a maioria das pessoas que poderia buscar esse caminho irá precisar. Então, por isso, o objetivo do projeto dessa primeira fase do projeto, é conseguir esse patrimônio financeiro para, na fase 2 a exploração global, eu conseguir ir em volta do mundo e aprender com pessoas que são especializadas nas áreas que eu tenho interesse, como, por exemplo, jiu-jitsu, bosque, arte marcial com espada, ou também aprender sobre rock climbing, ou treinar com um especialista do exército, se eu não me engano, eu tinha olhado um site que aparentemente é lá no oeste dos Estados Unidos, tem um Navy SEAL aposentado, ou um Army Ranger, aposentado, que ele tem um programa onde várias pessoas vão lá e ficam por 90 dias treinando para o militar, se não me engano. Também ser capaz de treinar para conseguir passar no Ironman, que é uma das competições mais difíceis que envolve corrida, ciclismo e natação. Então a fase 2 busca me tornar especialista em outras áreas. Claro que também tem um lado mais intelectual, como por exemplo conseguir um diploma e me especializar em engenharia elétrica, que é uma coisa que eu tenho interesse, ou também psicologia em geral e psicologia criminal. Porém, a fase um é totalmente focada no financeiro. E dentro da fase um tem mini fases que eu acabei adicionando para saber, ok, nessa fase eu devo estar aqui, nessa fase eu devo estar aqui. E nesse momento eu estou na fase um da fase um do projeto Bruce Wayne, que seria a fase universitária ou pré-universitária, que é o que eu estou moldando agora para conseguir entrar na universidade, para conseguir o diploma de economia. Não só o diploma, mas o conhecimento que economia gere para mim. E dentro do projeto, eu também dividi em diferentes pode dizer, tópicos para eu conseguir me auto-aperfeiçoar. Diferentes categorias, é uma melhor palavra para isso. E entre essas categorias são saúde, social, carreira, financeiro, intelectual e psicoespiritual. E a saúde é questão da minha saúde física. Então, semana passada eu tinha dito que eu mudaria minha rotina completamente por causa do trabalho como jovem aprendiz de auxiliar administrativo, junto com o outro trabalho que eu estou tendo nesse momento. Então, eu estou correndo. Quando acaba o trabalho, eu pego um ônibus e desço no ponto específico onde eu corro até em casa, que dá aproximadamente 5 quilômetros. Eu disse que eu iria dar uma olhada para ver se eu consigo descer um pouco antes para ir correndo mais, só que eu acho que isso não vai ser possível por causa do terreno. Então eu teria que fazer um trajeto um pouco mais longo para chegar em casa para bater os 5 quilômetros diários. Então, eu corro, né, entre meio-dia e meia a 1 hora, que normalmente demora 36 minutos. A primeira demorou quase 40 minutos, porque era um terreno um pouco mais diferente que eu tô acostumado de correr, que normalmente eu corro um terreno mais plano, menos íngreme e também um pouco menos, que não tem muita poluição sonora e poluição em geral. Então, eu consegui ir aperfeiçoando isso ao longo das 3 corridas. Então, a primeira corrida foi que eu mostrei na semana 43, que foi essa aqui, de 4 km e 440 metros em 35 minutos, com um ritmo de 7 minutos e 53 segundos por quilômetro. Aí tem outra aqui que, bem, essa não vai contar, porém ela tá bugada, porque diz que eu corri 6 quilômetros e 420 metros. Porém, eu não sei exatamente o que aconteceu. O GPS deve ter dado um bug. Provavelmente eu corri 4 quilômetros.
Eu percebi isso quando eu tinha corrido eu tinha corrido de 4 a 5 quilômetros em 2 minutos, o que foi bem esquisito. Então essa corrida praticamente não conta. Eu consegui correr 4 quilômetros nessa. E nessa aqui, que foi a última corrida, foi há 4 dias atrás, que eu consegui correr 4 quilômetros e 650 metros num ritmo de 7 minutos e 3 segundos, que foi o ritmo, um dos ritmos mais rápidos que eu tive agora. Talvez foi um pouco menor do que isso, porque quando acaba a corrida eu tenho que ligar o celular de novo e ir lá e desligar, então demora um pouco de alguns segundos aí que possam ter impactado nessa quantidade. Então, o plano para a semana 45, que é essa, é conseguir correr os 6 quilômetros. Eu não vou conseguir correr eles durante os dias de semana, porque eu tenho que chegar em casa para conseguir almoçar para ir para o trabalho. Porém, eu sei que eu consigo fazer isso no final de semana, que é onde eu tenho mais tempo. Normalmente eu dedico uma hora específica para conseguir correr. Então, essa semana eu acho que eu vou conseguir fazer isso, já que é feriado nacional. Então, e também por causa do final de semana, que eu vou conseguir utilizar, né, na semana 45. Já que eu não usei isso na semana 44. Porém, outra coisa que eu também estava olhando, que eu disse que era importante pro projeto, é em questão do meu físico. Eu estava dando uma olhada para ver se, ok, eu mudando minha rotina de treino, tendo mais treinos de condicionamento, plus correndo todo dia, eu vou ver se vai mudar o meu físico. E não mudou muito. Eu tava com 88 quilos, depois eu desci para 87,6 e agora eu tô com 88 quilos. Então, eu subi novamente, porém eu tô preso nesses 88 quilos por 3 dias. Então, talvez seja porque eu esteja com não um déficit, mas um superávit calórico, só que deve ser um superávit bem pouco, talvez umas 100 calorias provavelmente, para eu não ter conseguido aumentar de peso. Então significa que eu vou ter que aumentar a quantidade de calorias que eu como. E atualmente eu estou comendo 4.500 calorias. E provavelmente isso vai ter que acontecer, já que eu não corri todo dia, que seria o plano. Um dos dias que eu não corri também, né, explicando, foi mais falta de disciplina minha. Eu estava num local diferente, já que um dos dias eu tenho um curso, né, jovem aprendiz, então eu estava num dia diferente, então eu só foi lack of discipline. Mas outro dia que eu não consegui correr da semana foi porque eu, na verdade, fiquei um pouco mais de tempo no trabalho, conversando com algumas pessoas, então meio que se eu fosse correr eu ia chegar muito tarde para outro serviço. Então tomar cuidado para isso não acontecer novamente. Mas em questão do meu peso, provavelmente eu vou ter que aumentar para 4.500 para 5.000 calorias diárias. Provavelmente aumentar a quantidade de arroz que eu tô comendo também. Talvez adicionar um pão. Normalmente eu não como pão já faz um tempo, porém eu teria que adicionar só pelo extra calorias e carbs que tem. Talvez um pouco de peanut butter. Só que isso é uma coisa que eu vou ter que olhar ainda. Porque eu não tô sendo muito consistente com o registro do MyFitnessPal. Eu já sei a quantidade de calorias que eu como, porque eu praticamente como a mesma comida todo dia. Então, não é muito difícil. Então, por exemplo, o próprio café da manhã eu já tenho logado exatamente o que eu vou tomar, que é 470 ml de leite com 50 gramas de aveia, plus 250 gramas de banana e plus 4 ovos. É o que eu como sempre todo dia de manhã. Então, isso já está logado. E também eu sempre como 200 gramas, entre 200 gramas e 215 gramas de arroz. Então, essas coisas básicas que eu já como diariamente. Então, eu vou ter que voltar, eu vou voltar a alugar para ver, ok, o que que eu posso adicionar aqui a mais para eu conseguir chegar nessas 5.000 calorias. Talvez usar um pouco mais de gordura de porco para fazer o ovo que eu como no almoço, ao invés de manteiga, já que manteiga tem menos calorias do que gordura de porco. Isso é uma das ideias que provavelmente pode funcionar para aumentar a quantidade de calorias que eu estou investindo. E também, quando eu tinha dito que eu estava fazendo condicionamento físico, é porque eu modifiquei minha rotina de treino. Então, eu tenho alguns insights, né, que eu disse na última semana que eu estaria modificando. Eu tenho alguns insights também que eu vou modificar para essa semana também, que é tirar metade do treino de mobilidade, que seria o rest day, e diminuir ele para, em vez de ser uma hora só para isso, diminuir para 30 minutos e usar os outros 30 minutos para focar em abs, né, em treinar o abdômen. Eu digo isso porque eu tava reassistindo alguns vídeos do pioneiro do projeto Bruce Wayne. O canal dele tá no primeiro vídeo que eu fiz aqui, que é a introdução do projeto Bruce Wayne. Ele foi o que iniciou esse projeto, então eu tenho que agradecer ele para tudo que tá acontecendo aqui. Foi por causa dele. Eu não acho que eu não teria começado esse projeto se não fosse pela exposição
a isso, o que é algo muito interessante porque é igual aquela história que ele mesmo conta no canal dele, que nos anos em 1900 e bolinhas, tinha o máximo que alguém conseguia correr em uma milha era 4 minutos. Era 4 minutos. E ninguém achava que poderia se quebrar esse recorde. Até que alguém foi lá e quebrou e chegou a 3 minutos e 59 segundos. Só que depois disso, em um ano, mais de 30 pessoas quebraram o recorde. Então, só tinha que esperar aquela pessoa quebrar a linha do que era se esperado para todo mundo continuar quebrando e aperfeiçoando aquilo. Então foi exatamente o que aconteceu com esse projeto. Então eu tô tentando olhar outras coisas além disso que talvez eu não esteja enxergando, que eu possa aprimorar e buscar alcançar. Então, uma das coisas é, por exemplo, a Universidade Internacional, que é uma coisa que eu não tinha pensado, só que depois me vem à mente para que eu tô fazendo. Bruce Wayne foi para uma Universidade Internacional, então eu pelo menos tenho que tentar ir para uma delas. Então, isso é uma coisa interessante, que eu fui exposto a algo que realmente me ajudou na questão de criar esse projeto e fazer minha própria jornada no projeto, já que ela não é semelhante, pode ter algumas similaridades, como estudo de contabilidade, porém ela não é semelhante à do pioneiro do projeto Bruce Wayne. Então, voltando, né, para o tópico da saúde, essa semana eu consegui aprimorar meu condicionamento físico, meu condicionamento para o treino de condicionamento, que eu utilizo o canal The Bioneer. E com isso, eu tô percebendo que o treino ele é normalmente 30 minutos, então são, se não me engano, são três séries de três exercícios diferentes que você faz consecutivos, então você não tem descanso. E depois desse bloco de treino, você tem 30 segundos, depois você tem outro bloco, 30 segundos, outro bloco. Então é bem complicado, pelo menos pra mim foi, já que eu não sou acostumado com treino de condicionamento. Porém, eu tô percebendo que eu tô conseguindo aprimorar melhor minha qualidade. Tanto que eu tô conseguindo fazer mais burpees do que normalmente eu fazia. Então talvez eu possa dar um timer talvez de 2 meses até eu conseguir fazer naturalmente esse treino. Naturalmente, não digo não suando, né? Porque é um treino bem pesado. Então eu digo uns 2 meses para eu conseguir pelo menos estar fazendo todas as séries, pelo menos as séries e exercícios do treino. E com essa quantidade de atividades que eu tô fazendo, seria tá treinando fisicamente, ao mesmo tempo tá no correndo e ao mesmo tempo tá fazendo marcenaria, eu tô percebendo que na maioria das vezes meu corpo tá ficando muito cansado. Então o core é onde eu vejo mais isso, porque eu não tô treinando tanto core agora mais meu exercício físico, porque com o trabalho de marcenaria eu já carrego muitas caixas, eu já carrego muitos móveis, módulos, subi escada com eles, então eu já tô treinando muito o meu core, mais do que normalmente eu treinaria numa semana. Então, quando eu vou fazer uma atividade que envolve o core, eu já sinto que ele está um pouco mais cansado e frágil, justamente por causa da atividade de marcenaria. Então, é uma atividade que exige um maior desempenho físico, né? Uma maior capacidade física. Então, eu estou sentindo um pouco mais cansado, o que é bom porque no final do dia eu consigo dormir mais facilmente, porém eu tenho que admitir que impacta um pouco a qualidade do meu estudo na parte da noite, quando eu chego em casa. E indo para a questão do social, como eu tinha dito, o social, a categoria social seria conseguir aprimorar o networking que o Bruce Wayne possui. E provavelmente isso não vai ser muito. Uma coisa muito. Como pode dizer? Eu não vou estar focando muito nisso, né? Pelo menos nessa fase, nessa primeira fase da fase um do projeto, porque o objetivo é conseguir o máximo de dinheiro possível para conseguir para ir para uma universidade. Porém, eu sempre tento pelo menos encontrar uma pessoa, somente online, que possa me ajudar a conseguir alguma coisa. Então, por exemplo, o trabalho, ele tem uma parte, ele tem divididos em setores, e eu consigo encontrar uma pessoa do setor de engenharia que ele utiliza um software específico de engenharia, além do SketchUp, que é utilizado para, bem, montar casas, móveis, etc. Mas o setor de engenharia ele utiliza um software que ele consegue pegar o modelo da casa e com esse modelo fazer exatamente a estrutura de onde vai ficar os fios elétricos da casa, se vai ser uma corrente alternada ou contínua, como isso vai ligar com onde vai ficar os interruptores, como isso vai ligar com a luz e esse tipo de coisa. O que é muito interessante, é uma coisa que eu anotei, só que não dei uma olhada ainda nisso. Outra coisa também, eu encontrei um cara no meu trabalho também, que ele gosta muito de história. E ele mostrou uma coletânea de livros que é muito interessante, porque normalmente quando a gente aprende história é uma história muito mais conceitual de coisas que aconteceram. E ele mostrou um autor, o autor que se chama Bernard Cornwell, que é o nome do autor, que ele meio que mistura livros de história com algumas partes de ficção, então eles têm livros como o do Rei Arthur ou do Genghis Khan,
e eu acho isso muito interessante. Então, o do Gangsta eu vou deixar ele de base para ler caso eu passe na Universidade Chinesa. E também ele me mostrou outro livro que eu também vou ler, que é do autor Egan Khan, que fala sobre a história do Imperador César. Então, é uma outra coisa que eu vou dar uma olhada bastante, que é, que é tentar estudar esses líderes históricos para ver como posso aplicar na minha própria vida e tornar uma pessoa melhor. E me chegar a me tornar Bruce Wayne, que é um líder master. Então, ele tem uma coletânea de 3 livros desses, e o primeiro eu adicionei no meu Goodreads para ler no futuro. Então, isso eu acho uma coisa interessante, que eu consegui realmente ter uma indicação de uma coisa interessante que eu vou adicionar no projeto no futuro. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes desse networking. Porque claro que não é ser só você pegar qualquer informação da pessoa que você conseguir, mas, bem, cada um conseguir ajudar o outro, né? Em diferentes formas. Ele conseguiu me ajudar me dando esse insight. Mesmo que não seja útil nessa fase específica do projeto, vai ser útil ao longo prazo. E na questão desse trabalho, indo para a carreira e para o financeiro que se entrelaçam, eu estou trabalhando como jovem aprendiz ao mesmo tempo que eu trabalho com marcenaria. E nos avanços da marcenaria, eu consegui perceber que eu estou tendo bastante facilidade de conseguir aprender algumas coisas, tanto no jovem aprendiz como da marcenaria. Então, por exemplo, eu tinha dito antes que eu praticamente conseguia montar módulos. Então, posso dizer que para montar módulos e gavetas, eu posso dizer que 95%, já sou 95% capaz de fazer isso. Outras coisas que eu já consigo fazer também é utilizar, bem, parafusadeira e furadeira é coisa básica. Porém, eu consigo ficar mais confiante em fazer isso. Filetar e refilar peças eu estou conseguindo fazer também. Eu já sei como entrar no corte na madeireira específica através do corte cloud e conseguir colocar lá exatamente através da planilha do Excel, transformar isso num registro para planilha para a plataforma conseguir automaticamente formatar como que vai ficar as medidas na, na placa de madeira que eles trazem. Eu não consigo lembrar exatamente como o nome dela, só que é uma placa gigante de madeira onde eles cortam cada parte dela específica. Então eu já estou conseguindo entender essa parte do processo. Eu só preciso de mais repetições nela. E mesmo que não faça muito sentido a marcenaria estar agora, já que o objetivo é conseguir ir pro ir direto para conseguir entender como o mercado financeiro funciona e desenvolver aquela visão empresarial, entendimento empresarial e do mundo de negócios que o Bruce Wayne tem, o trabalho de marcenaria não é um trabalho fechado. Então eu não estou preso em nenhuma função no qual eu não consigo sair dela. Eu estou envolvendo praticamente quase todas as funções do processo de um negócio. Então é como se fosse um mini MBA. Então, ao mesmo tempo que eu estou montando móveis, eu estou mexendo com o SketchUp. Não, ainda não montando protótipos de SketchUp, mas mexendo para conseguir aprimorar, para eu já conseguir estar montando para esses móveis. Então, uma coisa que eu vou fazer é utilizar algumas coisas que eu consegui aprender do SketchUp para montar um próprio móvel aqui. É um móvel fictício que eu colocaria aqui, que seria uma bancada de livros no meu quarto. Claro que seria por um curto período de tempo, já que o plano é me mover daqui para uma universidade. Provavelmente isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Porém, isso é uma coisa que eu vou fazer. E não só SketchUp, eu consigo mandar medidas para marcenaria, para madeireira, para ela cortar, para mandar para marcenaria. Plus mexer com planilha, Excel para isso. E também eu estou tendo em contato com clientes. Claro que faltam algumas coisas como questão financeira e esse tipo de coisa que ainda tem que entrar em contato com, acho que são coisas mais pessoais da marcenaria em si. Porém, eu estou tendo quase um mini MBA para ter uma ideia de como o negócio exatamente funciona. E uma coisa muito interessante é que esse cara, o dono da marcenaria, eu converso muito com ele, então ele dá uns insights muito interessantes. Então, por exemplo, um dos problemas que eu enxergo do trabalho fechado é que eu não tô me fazendo rico, eu tô fazendo outra pessoa rica. E eu vejo isso muito no meu trabalho de jovem aprendiz, já que o objetivo é ficar no jovem aprendiz para eu estar conseguindo gerenciar ele com o trabalho de marcenaria e, hopefully, até maio conseguir um trabalho noturno de vigia ou porteiro noturno. E é por isso que eu estou trabalhando com jovem aprendiz, porque se eu dar um upgrade do jovem aprendiz para um trabalho fechado, para um trabalho CLT comum, isso vai ser um problema, porque agora eu vou estar trabalhando 8 horas por dia, mais as 12 horas provavelmente só vai ser 20 horas trabalhando por dia, que é um pouco impossível. E também eu não vou ter o tempo para conseguir fazer o sono polifásico. E também eu tava pensando se eu conseguisse do porteiro, se eu ficasse no jovem aprendiz ou se eu ficasse na marcenaria, porque na marcenaria é algo mais dinâmico, jovem aprendiz eu tô preso.
Então, eu não vou evoluir na empresa do jovem aprendiz. Então, eu vou estar preso lá recebendo o mesmo salário, independente se o meu resultado for medíocre ou for excelente. E eu tô aprendendo muito rápido os processos do trabalho de jovem aprendiz, porque o trabalho é simplesmente analisar diferentes informações que são disponibilizadas por softwares e, com isso, chegar a um resultado e mandar esse resultado para as pessoas de cima. Então, é um trabalho bem simples, eu tô conseguindo pegar o jeito muito fácil, o que pode ser que é bom, porque eu tenho facilidade de aprender as coisas, porém, pode ser um problema, porque se eu tenho um desempenho bom, já que eu tô só fazendo o meu mínimo, posso abrir portas para você, para eu evoluir na empresa, o que eu não quero no momento. Eu não quero evoluir na empresa no momento. Então, ainda mais que se eu evoluir, eu não vou estar nem trabalhando na área que eu quero, porque a área que eu queria trabalhar seria a área econômica ou contábil. Só que para econômica eu preciso passar na universidade e contábil eu também preciso de um diploma. Isso vem outra ideia que eu estou tendo pro projeto também, que é caso eu consiga passar ou na China ou em Coimbra, fazer que nem o Elon Musk, que é pedir transferência entre universidades para eu conseguir ir para a universidade nos Estados Unidos. Porque se eu estiver nos Estados Unidos, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir fazer a universidade, não fazer, mas isso, fazer o curso da Universidade de WGU, Western Government University, que é uma universidade de um estilo diferente. Que essa universidade você consegue concluir o curso no tempo que você quiser. Então, se eu quiser concluir o curso que nem um pioneiro em 6 meses, eu posso, mas se eu quiser demorar 4 anos, eu posso também. Então, essa é outra coisa que eu tô planejando, porque aí eu já consigo meu diploma de contabilidade. Ou também, talvez, olhar também, caso eu passe em Coimbra, eu vou ver, ok, como eu posso conseguir um double degree, ou em China. Porque o Elon Musk também conseguiu um double degree, só que ainda tem que olhar nisso também. Isso vem do livro que eu tô lendo dele. Então, essas são outras coisas do projeto ainda. Porém, o problema do trabalho fechado é exatamente isso. Eu não vou subir na empresa, é diferente da marcenaria, que quanto mais eu aprender, mais eu vou estar produzindo, mais lucro eu vou trazer para o negócio. E mais lucro trazendo para o negócio, maior meu salário vai ser. Então é como se o meu desempenho realmente valesse a pena. Então, o que eu tô fazendo vai valer a pena, não só o que eu tô, não só o meu tempo tá valendo a pena, mas o que eu tô fazendo tá valendo a pena. Porque não importa se eu passar 8 horas ajudando o marceneiro, sendo que eu posso passar essas 8 horas montando módulos e gavetas, porque ajudando eu só vou estar auxiliando. Então, quando ele tá montando um módulo, eu poderia estar montando outro módulo, então eu poderia estar completando dois serviços ao mesmo tempo, ou completando um na metade do tempo. Só que agora eu tô mais ajudando ele fazendo algumas partes dos outros módulos ou desse módulo separadamente. Então, marcenaria, se eu ficar até um mês de agosto, além de não ter a burocracia de ter que sair de uma empresa, é muito algo que eu posso alavancar muito mais facilmente. Então, o potencial de ganhar dinheiro é muito fácil. Também é uma habilidade útil para o projeto ao longo prazo. Claro que não na fase um, porém, se eu tiver minha própria casa, ou se eu tiver no local, por exemplo, na fase 2 eu tiver me mudado para algum local no Japão, por exemplo, ou algum local específico no leste da Europa, para estudar alguma arte marcial, ou estudar alguma universidade, ou aprender algo específico, eu posso fazer como que o pessoal fala no Brasil, um bico, ou um secondary work, montar móveis, por exemplo, que é uma coisa que eu sei. Também eu tô aprendendo como o negócio funciona, que é algo útil. Então, o jovem aprendiz, a única coisa que eu vejo como útil no jovem aprendiz, além de estar entendendo como uma empresa funciona, mesmo que eu esteja no bottom level da empresa, no level mais baixo da empresa, que seria o jovem aprendiz, talvez não seria o level mais baixo, não, talvez seria o level mais baixo, sim. Provavelmente seria. É porque eu tô preso numa posição. Eu tava pensando, porque, por exemplo, se eu fosse faxineiro, eu não estaria preso numa posição, eu estaria limpando diferentes áreas da empresa. Eu também sei que eu estaria com o jovem aprendiz, eu estaria com o dono limpando a sala dele. Então isso daria muito mais fácil para conversar. Então não tô talvez esse realmente seja no bottom level. Então, a única coisa que eu consigo tirar, além de mais ou menos entender como funciona, seria também entender melhor o que eu tô fazendo. Porque o que eu faço é analisar dados e chegar numa conclusão. E isso não demanda nenhuma criatividade e nem pensamento crítico, porque são dados, eu não preciso de pensar muito. Esse dado mostra isso, esse dado mostra aquilo, ok. Isso é o resultado possível, isso é o resultado possível, mas dependendo dos resultados, é uma das opções, é uma opção ou outra. Então demanda um level de pensamento crítico, só que não é tão grande. Então eu consigo facilmente automatizar isso com inteligência artificial. Isso é uma coisa que eu disse que eu ia olhar na semana 44, só que eu não olhei. Tanto talvez ser por causa também da rotina nova, já que eu estudei muito pouco essa semana passada. Essa semana, semana 44. Então, essa semana 45, o plano também é chegar a 30 horas de estudo. Porém,
Eu tenho uma ideia do plano, eu já montei meio que uma mini versão, uma versão 0.1 do que eu quero fazer, do que eu busco fazer para automatizar o processo que eu estou fazendo. E porque a diferença entre mim e o pioneiro do projeto é que eu quero me tornar. Eu quero chegar ao patrimônio de 1,750 milhões, não só para uma renda. Não só para uma renda comum, de um trabalho comum, mas também tendo meu próprio negócio, ou talvez vendendo um produto, que seria mais ou menos o que o Bruce Wayne tem, que é a Wayne Enterprises. Então isso é uma das coisas que eu quero buscar também. Ainda mais que o próprio livro também, né, Fastline, ele mostra que praticamente todas as pessoas que você conhecer que falam sobre investimentos, elas não ficaram ricas através de investimentos, mas através vendendo algo, um negócio, alguma coisa. Ou talvez eles tiveram a ajuda da família. Claro que também tem aquela pessoa que tinha 990 mil reais na conta e investiu e conseguiu 1 milhão. Ela não ficou exatamente milionária por causa do dinheiro, mas também o que ela conseguiu antes fez ela ficar. Fez o investimento alavancar ela. Então eu preciso, mesmo se o investimento me fazer ficar milionário, eu preciso de um meio, de um meio, de uma renda para me fazer conseguir chegar no patrimônio que eu quero. Então eu preciso de uma renda ativa para chegar à renda passiva. Então, isso seria a melhor parte de estar no Jovem Aprendiz. E eu preciso resolver isso o mais rápido possível, porque muitas coisas estão acontecendo ainda e muita coisa pode mudar. Então, eu já tenho ideia dos softwares que eu tenho que fazer e eu vou ver se eu vou. Essa semana eu vou determinar um tempo para eu realmente estudar e ver, tá, o que eu posso fazer, como eu posso automatizar, papapá, e ter uma ideia se realmente eu consigo transformar isso em um negócio próprio. E eu acho que eu consigo. E também é muito disso, essa questão do jovem aprendiz, de eu estar querendo fazer a questão de IA, lembra muito o que eu li do Segredo da Lente Milionária, que é um livro bem médio, medíocre, porém o autor fala que quando ele foi começar, antes, quando ele queria começar uma empresa de confeitaria, ele entrou numa loja de confeitaria, né, primeiro, e para ele entender como o negócio funciona. E isso foi bom porque ele entendeu como o negócio funciona e chegou na conclusão que, nossa, eu odeio isso, eu não quero fazer isso. Porém, lá dentro, ele conheceu um cara que deu uma ideia de negócio para ele e que ele, na verdade, gostou e com isso ele conseguiu montar o próprio negócio. Então, foi através de algo ocasional que ele conseguiu montar a empresa que fez ele se tornar um multimilionário, que novamente não foram investimentos, foi a empresa dele. Então, eu vejo uma semelhança nisso, mesmo que seja totalmente ocasional, e talvez isso possa não dar certo, porém, eu vou dar o meu máximo para ver se eu consigo realmente fazer isso funcionar. E também falando na questão do estudo, semana passada eu te disse que eu tinha focado totalmente em investimentos, já que eu estou conseguir uma renda agora e eu preciso usar essa renda para investir completamente para conseguir o dinheiro necessário. Se não no início do ano 2 para isso para o meio do ano 2 para conseguir ir para uma universidade, já que ou eu vou para uma universidade internacional ou vou para uma universidade de um estado diferente, ou para uma cidade diferente, preferencialmente um internacional, mas eu vou ter que mudar de qualquer jeito, para isso eu preciso de dinheiro. Então, o dinheiro que eu tô conseguindo agora, eu quero aprender como eu posso investir esse dinheiro. Então, se semana passada foi totalmente focado em renda fixa, essa semana foi focada em renda variável. Então, essa semana eu consegui estudar melhor sobre ações, como que funcionam, ETFs, estudar sobre BDR, que são Brazilian Depository Receipts. Também estudei sobre mercado de opções, mercado futuro, estudei sobre câmbio também. E isso simplificando bastante. E além disso, né, estudando sobre todos esses que eu acabei de falar e também focando bastante na questão da renda variável para eu poder conseguir investir, porque a renda variável vai ser a renda que eu vou estar mais focado durante o projeto. Então, para eu conseguir também alcançar aquela margem. Claro que eu também não vou descartar a renda fixa, já que ela vai ser usada para reserva de emergência. No momento não precisa de ser tão alta, só que no futuro irá precisar de ser. Tanto que quando eu estou estudando investimento, meu cérebro automaticamente já está pensando que caso eu vá para a universidade internacional, como que eu vou colocar esse dinheiro para investir? Porque, por exemplo, na China, quando eu for para a China, eu não sei se eu vou conseguir gerenciar muito meus investimentos. E provavelmente eu nem vou querer tanto em gerenciar, já que eu não vou estar fazendo uma renda. E mesmo se eu quisesse, eu não seria possível, já que a China é uma, ela é um país que tem a sua própria, um próprio sistema de networking. Não networking, mas um sistema de internet próprio, pode-se dizer assim. Então, talvez eu não conseguiria acessar o YouTube, por exemplo, ou outras plataformas que poderiam me ajudar a ter essa renda extra. Então talvez eu não estaria nem conseguindo fazer uma renda extra enquanto eu estivesse na China. Então, perdão. Então, para isso, eu já estou tendo uma ideia de tá, onde eu vou colocar os investimentos quando eu for embora daqui.
Eu já sei que uma delas eu vou colocar algumas ações específicas. Ah, também eu vou colocar em ETFs. E tem outra parte, talvez. Eu vou ver se, ok, tá o suficiente para colocar em renda fixa. Talvez eu coloque também. Porém, essas são algumas ideias que eu já estou tendo ao tempo que eu já estou estudando sobre investimentos. E falando em questão de investimentos também tem um investimento em ações, em renda variável, no mercado, nas empresas de capitais abertos, nos bancos ou no governo. Só que também tem um investimento em mim mesmo. Então, uma coisa que eu estou pensando é, em vez de só assistir vídeo de indiano e de plataformas de grátis, que o curso não é da melhor qualidade, realmente investir num curso que vai me ajudar a ter uma habilidade útil para o projeto, plus no meu negócio, plus para uma carreira. Então, o Coursera era uma coisa que eu estava olhando bastante, tenho bastante, alguns cursos de contabilidade, plus Excel, plus é, um curso que é interessante sobre Game Theory, plus programação, plus inteligência artificial, plus Google Analysis. E são cursos bastante interessantes que eu quero dar uma olhada. Também é sobre project management. Porém, esses cursos, um deles não são de graças. Eu só preciso ter eu tenho apenas 7 dias de teste grátis. Então, o plano seria pegar esse curso e lock-in por 7 dias completos para terminar o mais rápido possível. Talvez algum deles eu realmente use parte do meu investimento para pagar, porém provavelmente isso não vai acontecer nessa fase do projeto, até eu conseguir ver se eu vou conseguir passar ou não para uma universidade internacional, principalmente se eu passar para Coimbra. Porém, se eu conseguir alarme, por exemplo, caso eu consiga um dinheiro necessário que eu vejo que, ok, parte desse dinheiro eu realmente posso investir numa educação para mim mesmo, aí eu realmente vou investir em uma educação que realmente seja boa, que é uma coisa que alguns livros como The Magic of Thinking Big fala, que é se você for conseguir se você quer comprar uma coisa, conseguir algo ou fazer algo, sempre faça de primeira classe. Então isso vale com a garrafa d'água que eu comprei, por exemplo, ou dos tampões de ouvidos que eu comprei, que são úteis também. E provavelmente vai valer para tudo que eu for comprar para o projeto, porque eu não quero comprar só algo medíocre, que vai durar menos tempo do que algo que eu posso comprar, realmente utilizar, que vai durar anos. Então, essas são outras coisas que eu venho planejando na minha mente ao longo que eu vou estudando sobre investimentos e o que eu vou fazer quando eu for embora pro projeto. E uma das coisas que eu também sei que eu vou fazer é a questão do investimento em ações internacionais. Eu estava dando uma olhada na bolsa chinesa, que está crescendo bastante ultimamente, pode ser uma boa ideia. Porém, a bolsa americana também, que deu uma crescida hoje, sendo que ontem também estava caindo. E provavelmente eu não sei se eu estou em dúvidas porque se realmente os Estados Unidos vai ter uma queda ou não na sua bolsa, principalmente na parte dos veículos, porque os Estados Unidos ele não tem, não pode dizer se ele tem um controle, porém, bem, os Estados Unidos ele tirou o Nicolás Maduro na Venezuela e colocou um candidato, vamos dizer, pró-América neles, no lugar da Venezuela. E como a Venezuela tem a maiores reservas de petróleo do mundo, provavelmente vai se tornar um potencial é, exportador para os Estados Unidos, ao invés de ser o pessoal do Oriente Médio, que na maioria das vezes são contra os Estados Unidos, né, a maior parte. Então talvez os Estados Unidos não seja muito afetado por isso, só que isso é uma coisa ainda que eu tenho que ver que na verdade eu não tô muito adentro das notícias globais, econômicas, financeiras e dos negócios. Já que é uma coisa que eu na verdade nunca olhei muito durante o projeto. Até agora, que eu tô focando totalmente no meu portfólio e no investimentos. Então, uma das coisas de ações, por exemplo, que eu quero fazer é investir na Bolsa Americana. E meu plano é a cada 2 meses colocar parte do dinheiro que eu estou investindo lá. Porque se eu colocar a cada mês ou a cada semana, vai ter uma taxa muito grande pelo Inter e essa taxa vai ir comendo meu dinheiro ao longo do tempo. Isso também vale para Bitcoin. Então, e outras criptomoedas. Então, meu plano é a cada 2 meses, pelo menos por agora, colocar parte desse dinheiro em ações americanas. E o motivo que eu estou escolhendo ações americanas em vez de BDR é porque em ações eu realmente tenho controle do que eu estou fazendo. Eu estou realmente investindo nas ações. No BDR, na verdade, eu só estou comprando um recibo entre aspas, da ação. Que, na verdade, um banco está comprando. Então, mesmo se for uma ação como, por exemplo, a da Apple, que dá dividendos, o banco está pegando parte desses dividendos. Então, na verdade, até um prejuízo. Já que em ambos o dinheiro em real vai estar sendo afetado pela cotação do dólar.
Então vale mais a pena investir no mercado internacional, já tenho experiência no mercado internacional do que ir pelo BDR. Pelo menos na minha visão, pelo que eu estudei no momento. E para ficar mais ligado nas notícias que estão ocorrendo no mundo, eu instalei o New York Times no meu fone, no meu celular, junto com a configuração do Google News. Eu já tinha o Google News, só que eu nunca utilizei ele justamente porque eu não via utilidade. Porém, eu configurei o Google News agora no meu celular, junto com o New York Times, para me mostrar notícias úteis. Já notícias úteis sobre investimentos. Então, eu vou ver também uma coisa, é sobre conectar. Eu tenho que estudar como que eu posso fazer isso, porque os e-mails que estão conectados aqui são e-mails onde eu recebo normalmente algumas coisas importantes e são destinados a outras coisas, então eu quero ver se talvez eu consiga separar justamente essa parte, esse específico, as notícias específicas do Google News e do New York Times para talvez uma categoria diferente no e-mails para eu conseguir ler, ou talvez eu vou ter que criar um e-mail específico justamente só para conseguir essas notícias que eu posso realmente ler para não ficar overwhelming a quantidade de e-mails que estará na minha caixa. Então, por exemplo, aqui a primeira notícia que ocorreu há 56 minutos. UAE officials warn they may be forced to use yuan and other currencies if que vocês podem ver. Também o New York Times, que é o Deal Book. Deal Book é mais específico sobre o que ocorre em Wall Street. Então você pode dar uma olhada aqui, falando sobre AI. Então, agora o plano é emergir completamente nesse sistema financeiro. Então, voltando novamente, o plano agora é me emergir completamente nesse sistema financeiro. Então, além disso, indo para o lado mais intelectual do projeto, já para não ficar o vídeo não ficar muito longo, já que os outros estão aumentando a quantidade do tempo, eu tô lendo o livro Accounting for Dummies. Eu voltei a ler o livro porque eu tinha parado justamente porque eu estava usando o resto do tempo para estudar sobre investimentos e também eu encontrei uma forma muito mais fácil de escutar livros que é através de audiobooks. Então, por exemplo, agora eu estou estudando o audiobook do Elon Musk, que provavelmente vou terminar essa semana. Só que eu também quero ler livros físicos, já que eu já tinha, antes eu tinha muita dificuldade de ler audiobooks. Agora eu não tenho tanto. Porém, eu ainda não vou pular direto para livros muito conceituais sobre investimentos e contabilidade por audiobooks. Então, eu estou lendo livros mais, por exemplo, livros como The Millionaire Fastline, Deep Work, Segredos da Mente Milionária. O The Art of the Deal, que foi um livro um pouco mais difícil. Não difícil, difícil porque eu esperava outra coisa que eu li. E agora, Elon Musk, que eu tô lendo o primeiro livro que foi feito do Elon Musk, que fala sobre a primeira. Antes de ele comprar Twitter, ter a Neuralink, que fala. Agora eu tô na parte onde ele tá falando sobre após o sucesso do lançamento da SpaceX, e agora que a SpaceX tornou uma frequente. Eu não sei atualmente, só que na época elas tornou uma frequente fornecedora de suplementos para as estações espaciais. Então é um livro mais inicial do Elon Musk que eu pretendo depois pular para o livro mais atual, que realmente foca na rotina do Elon Musk específico. Porém, nesse livro eu já estou conseguindo alguns insights da própria mentalidade do Elon Musk que eu vou querer adicionar na minha vida e no projeto. Porém, o meu foco agora é terminar completamente também o Accounting for Dummies e terminando ele pular direto para o livro de investimentos que eu quero ler. Um dos livros eu encontrei aqui. Na verdade, eu não tenho. Um familiar meu tinha esse livro, eu acabei descobrindo, então eu peguei emprestado. Que é O Investidor Inteligente. Infelizmente não é em inglês, porém já vale O Investidor Inteligente, que é recomendado pelo Warren Buffett, Arminio Fraga Neto e Jason Zaguen, que tem comentários dele. E é um livro que eu escolhi porque é recomendado pelo Warren Buffett e também porque é um livro mais simples sobre investimentos e sobre ações. Então, O Investidor Inteligente, Benjamin Graham, o guia clássico para ganhar dinheiro na bolsa. E também é no curso também que eu encontrei um livro que eu achei muito interessante, que eu pretendo ler ele no futuro, talvez no final do ano um, início do ano 2, só que eu não sei se eu vou poder ficar com esse livro muito tempo aqui. Acho que não, talvez não tenha sido uma boa ideia ter pegado esse livro, só que é esse livro aqui, Introdução Geral da Administração, que estava na biblioteca do local que eu fui. E eu acho isso muito interessante, porque você tem teorias administrativas, como funciona a estrutura de igrejas, planejamento, esse tipo de coisa. Tipos de organizações, ideias e conceitos de pessoas diferentes, sobre administração em geral, e fala sobre como uma estrutura de um negócio ou de qualquer instituição funciona. Eu acho que isso é muito interessante para complementar o círculo, o ciclo
empresarial, que é economia, contabilidade, administração e investimentos, poderia se dizer. Porém, esse livro vai ficar para mais tarde. O principal foco é isso. Então, lendo o livro do Elon Musk em específico, eu consegui perceber algumas coisas muito interessantes. A coisa mais interessante específica que eu percebi foi a questão da mentalidade. Quando você vai pensar em questão de dinheiro, por exemplo, muitas pessoas querem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Porém, Elon Musk foi o contrário. Ele não queria dinheiro, ele queria fazer um efeito na sociedade. Tanto que uma das coisas que o ator próprio fala, que é uma das mentalidades do Elon Musk, é que muitas pessoas inteligentes estão gastando seu dinheiro em mercados financeiros e como fazer pessoas clicarem em anúncios mais rápidos, ao invés de realmente buscar evoluir a sociedade. E é por isso que a gente não tem mais gênio, porque os gênios estão focados em fazer anúncios ao invés de realmente aprimorar a sociedade. E eu acho isso um insight muito interessante, porque isso vale até pra mim, por exemplo. Porque isso é um dos motivos que eu também deu essa ideia de preciso fazer esse negócio de IA mover pra frente. Porque eu não tô olhando essa questão de IA só pelo dinheiro. Eu nem tô pensando nisso. Eu tô pensando, ok, primeiro eu preciso criar isso. Se tiver funcionando, beleza. Agora a parte financeira. Porque esse é o objetivo do projeto. Tanto que o próprio mentor meu, o Guilherme Freire, fala que o problema do mundo atual é que muitas pessoas querem dinheiro, mas não querem trabalhar, sendo que o trabalho é a consequência, o trabalho gera a consequência que é o dinheiro, o trabalho é bem feito. E para isso, o trabalho também, uma coisa que leva Freire é você servir as pessoas. Então, uma enfermeira está servindo os pacientes, o porteiro está servindo as pessoas que estão entrando. O dono da empresa está servindo as pessoas que ele fornece, o vendedor está servindo a própria empresa em específico e, se eu olhar para outra visão, a própria pessoa que está sendo. é, que o vendedor está conversando com ela mesma. Então, o trabalho é para você servir outras pessoas. E quando você tem essa ideia e coloca seu coração nisso, a sua paixão, que é uma coisa que o próprio Elon Musk é, coloca em tudo que ele faz, você vai conseguir ter sucesso. E é uma coisa que a próprio cara da marcenaria, o dono, também falou pra mim, e que também é uma coisa que, se não me engano, tem Medical Thinking B que fala também sobre, que é você ter paixão naquilo que você faz. Não amor, mas paixão. Eu não tenho amor por inteligência artificial, nem amor por financeiro ou contabilidade, mas eu tenho paixão em aprender aquilo porque tem um objetivo específico para isso. Isso é uma das coisas que o Elon Musk tem. Então, acho que adotar isso totalmente no projeto Bruce Wayne, porque também são mensagens que aparecem em outros livros. Então, quando você começa a ver que tem mensagens que aparecem diversas vezes em diferentes livros, você já começa a encontrar um padrão, que é esses pequenos tópicos, né? Pode-se dizer tópicos que ajudam você a se tornar uma pessoa melhor e alcançar o sucesso, né? Na vida. E o sucesso varia de pessoa para pessoa. Então, outra coisa também que o Elon Musk fez é que ele conseguiu um double degree em economia e em física. Então, ele ele aprendeu um hard skill, que foi economia. Não, primeiro ele entendeu como o mercado funciona, óbvio que economia é o básico se você quiser ter uma empresa. Depois disso ele entendeu sobre física. Eu acho que, se não me engano, que ele gosta de física e também impacta no que ele vai trabalhar no futuro. Só que também ele aprendeu sobre programação. E agora sobre inteligência artificial. Então, por exemplo, quando o Elon Musk estava querendo construir SpaceX, e para montar os projetos, ele não foi só o cara que contratou um monte de dinheiro para montar. Ele estava presente na montagem do projeto, supervisionando por conta própria. Isso que diferencia uma pessoa que só está querendo dinheiro e realmente alguém que é apaixonado pelos negócios. Tanto que em uma das partes do livro fala que quando ele estava saindo com os amigos, ele estava lendo manuais soviéticos sobre foguetes. Então é essa obsessão sobre uma coisa, sobre uma missão, sobre algo para ser feito o que pode ser transformado no projeto, uma obsessão minha pelo projeto, que é a única coisa que vai fazer isso ter sucesso é a obsessão por algo. Então, esses são alguns insights que eu peguei do Elon Musk, né? Além da mentalidade dele de morrer ou de faça ou morra. Eu tenho que fazer isso, ou eu vou fazer isso, ou eu vou morrer tentando. Então, essas são algumas coisas que eu peguei do livro do Elon Musk que eu vou adicionar no projeto. Claro que não é no projeto fisicamente, mas mais mentalmente, já que o que diferencia eu do Elon Musk é a mentalidade. Não, claro que tem a questão financeira, porém, se você trocar qualquer pessoa de classe média com o Elon Musk, a pessoa não vai conseguir gerenciar todas as empresas que o Elon Musk tem. Já o Elon Musk, se for colocado como na pessoa da classe média, ele vai conseguir criar o império dele novamente. Porque o que determina isso é a mentalidade. A pessoa não está acostumada com aquele ambiente, ela não tem nem ideia do que tem que fazer naquele ambiente, ou ela não tem nem a estrutura mental e a mentalidade necessária e a crença para conseguir fazer aquilo acontecer. Diferente do Elon Musk que possui essa crença. Então, no final das contas, o que determina se você vai ter sucesso ou não, não é só você saber fazer a coisa, mas como você enxerga aquela coisa e você mesmo fazendo aquilo.
E isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, além das hard skills também. Então, claro que eu tenho que conseguir as hard skills necessárias. Provavelmente eu vou ter que conseguir elas como de AI e programação. Possivelmente, talvez não tão aprofundadamente para conseguir fazer esse negócio que eu tô vendo como eu vou conseguir automatizar. E também, outra coisa que eu fiz também é, foi ranquear, não ranquear, mas minha rotina de livros acabou se modificando justamente por causa do audiobooks, porque eu comecei a escutar um audiobook por semana, que foi uma coisa muito mais rápida do que eu esperava. Então a quantidade de livros que eu estava buscando ler acabou diminuindo bastante. Então, e também porque os livros que eu queria ler, que eu quero ler, não tem audiobook, eu teria que pagar para escutar. E também são livros muito técnicos, como O Investidor Inteligente. Então eu tô dividindo a minha leitura em livros físicos e audiobooks. Então é assim que eu estou dividindo a minha leitura agora. Então o plano é, se eu conseguir ler um livro físico a cada 2 semanas e um livro um livro audiobook a cada uma semana, eu consigo ler aproximadamente 10 livros até o final da semana do ano 1 do projeto Bruce Wayne. Então eu já dividi completamente esses livros. Então fica muito mais fácil de ter uma ideia. Eu não vou mudar os livros que eu dividi agora, porque eles vão estritamente escolhidos. E eu vou dando insights a cada semana sobre esses livros. Então, provavelmente semana 45 eu já vou falar sobre o livro do Elon Musk que eu terminei, plus o próximo livro do Elon Musk que vai ser o que eu vou ler, o que eu vou escutar. E também, hopefully, acabar essa semana o Accounting for Dummies para começar o livro sobre investidor inteligente. E outra coisa que eu comecei, que eu adicionei nessa semana 44 foi o monitoramento da capacidade cerebral minha. Eu tinha falado que antes, ó, se não me engano, eu falei antes que eu apenas logava no Notion o tempo que eu me sentia bem ou não, só que agora eu estou utilizando um site, eu acho que é Nap Schedule, the site que eu utilizo, perdão, que é um site que é utilizado pelo pessoal do sono polifásico, que seria um site que era para você logar sua soneca, só que eu estou utilizando esse site para outro propósito, que é para no ciclo, né, que é um círculo que eles colocam lá, que é o bloco de cada sono, eu estou colocando o tempo que eu vejo a cada dia que o meu cérebro está mais ativo. Então, por exemplo, hoje eu percebi que entre 11 e meia e meia, quando eu estava lendo o Accounting for Dummies, o meu cérebro não estava tava muito distraído, eu estava com um brain fog maior. Então, eu marquei isso como um dado. Então, eu vou ir marcando durante esse dia para encontrar um padrão para eu conseguir melhor colocar as minhas, como eu posso dizer, melhor colocar alguns estudos, os tópicos que eu iria estudar. Então, por exemplo, quando eu estou com brain fog, eu não vou estudar contabilidade ou investimentos, eu vou estudar uma coisa mais leve. Nem ler eu vou ler. Então, nesse tempo, por exemplo, eu vou fazer coisas do projeto Bruce Wayne, porque, por incrível que pareça, quando eu vou fazer algo do projeto Bruce Wayne, é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, que é aprimorar a mim mesmo e estudar coisas que eu tenho interesse. Ok, como posso fazer estratégias de investimento específicas, deixa eu analisar esse site que eu encontrei aqui. Isso é uma coisa que eu olhei, deixa eu analisar sobre isso. Ok, como posso aprimorar minha capacidade de aprimorar minha criatividade, plus meu pensamento crítico. E isso me deixa muito focado, tanto que ontem eu acabei meio que indo dormir mais tarde do que esperado, porque eu passei o tempo que eu deveria ter ido dormir, porque eu estava exatamente montando essa lista de livros, então eu entrei num deep work tão profundo que eu nem percebi o tempo passando. Então é esse tipo de tarefa que eu provavelmente vou colocar para esses blocos onde eu estou mais cansado durante o tempo. E falando da questão do sono, também as 6 horas de sono funcionam completamente. Eu tenho que tomar cuidado pelo, por exemplo, que aconteceu ontem, que foi a minha indisciplina no sono, que também ocorreu em outros dias. Porém, por exemplo, ontem eu fui dormir mais tarde, se não me engano, eu fui dormir o quê? 11 não, não, 10 horas, 11 e eu acordei 5 da manhã, o que é 11 horas e 5 da manhã, o que deu 6 horas certinho, pode-se dizer assim, eu consegui acordar de forma descansada. Então, conseguir ter dividido em 6 horas de sono, dividindo nos ciclos do No Rain e Rain Sleep, realmente funcionou. Então, é algo que eu posso colocar de sucesso pro projeto. Que é mas claro que é só uma semana testando ainda também. Então, talvez quando eu conseguir um mês, eu possa realmente afirmar que, ok, isso é um teste que realmente funcionou. E dar o veredito. Então, para essa semana eu ainda vou dar uma olhada para ver se isso está funcionando. Plus, conseguir correr os 6 km e avançando até os 10 km. E também conseguir estudar as 30 horas necessárias. Já que essa semana passada eu estudei 15 horas, tirando o tempo que eu estava escutando audiobooks e lendo. Então, pra você ver, é muito pouco. Também porque eu tive que ficar mais no tempo de marcenaria, porque a gente tá com muito cliente para entregar, o que é bom. Porém, ocupa bastante parte do meu tempo. Só que isso também vale de gerenciamento de tempo. Provavelmente o Bruce Wayne conseguiria usar esse tempo para conseguir estudar mais, mesmo que eu esteja tendo 2 empregos.
Por exemplo, hoje, por exemplo, eu vou para a batalha de marcenaria agora, eu consegui estudar, se não me engano, 4 horas, tirando a parte do projeto pessoal de finanças, que eu usei exatamente para estudar é, investimentos plus contabilidade, já que eu terminei hoje o meu estudo de investimentos. Então, o plano da semana, para a semana 45 é conseguir estudar as 30 horas semanais. E também fazer algumas outras coisas que eu quero fazer também sobre SketchUp, que é uma ideia que eu tenho para meio que aprimorar minha habilidade naquela área específica, para já conseguir adentrar todas as áreas do negócio da marcenaria. Porque o plano para agora para frente é conseguir um trabalho de porteiro noturno. Provavelmente eu vou abandonar o jovem aprendiz ou da marcenaria. Talvez eu fique fora da marcenaria por um tempo para entrar em todo o processo do projeto do jovem. Talvez eu abandone a marcenaria, eu fique um tempo no jovem aprendiz para entender melhor o processo, para eu conseguir montar minha IA, caso eu consiga, caso não, eu já saio direto. E eu fico na marcenaria porque é um negócio escalável. E também eu vou estar aprendendo mais do que eu estou aprendendo no jovem aprendiz. E também eu vou estar conseguindo gerenciar melhor com o, o trabalho noturno. Caso eu não consiga, vai ser provavelmente jovem aprendiz e marcenaria. E o plano vai ser ir estudando contabilidade para conseguir analisar a empresa de uma forma mais eficaz, plus ver esse negócio da inteligência artificial e aprimorar meu entendimento empresarial para conseguir investir dinheiro suficiente para conseguir ir para fase, para conseguir para a segunda fase ou a primeira fase, acho que a segunda fase da fase 1 do projeto, que seria a fase universitária, já que essa fase é a pré-universitária. Então, esse foi o vídeo do projeto Bruce Wayne, Buscando Tornar Batman ou Bruce Wayne da vida real. Se qualquer um das pessoas que estão assistindo esse vídeo tiver alguma recomendação, alguém que estiver assistindo tiver alguma recomendação, alguma dica, alguma ideia que possa ser sugerida, eu irei aceitar de forma de braços abertos, porque eu acredito que eu consigo aprender com qualquer pessoa e adicionar algo ao projeto, mesmo que seja algo que talvez eu discorde, eu posso entender por que eu discordo daquilo e realmente criar um plano ou um uma razão para eu não concordar daquilo, que é bom, que é melhor eu ter uma opinião sobre algo que não tem nenhuma. Então, se alguém tiver alguma ideia, alguma sugestão do que eu possa adicionar ao projeto, principalmente sobre gerenciamento de tempo também, eu agradeceria muito. Então, espero que esse dia tenha sido inspirador de alguma forma e a gente se vê na semana 45 ou talvez mais cedo dessa semana do projeto Bruce Wayne.